Irmãos, eu gostaria de ler com vocês Malaquias capítulo 3, versos 7 a 12. Se você puder, por respeito e reverência, se pôr de pé. É o último livro do Antigo Testamento na nossa Bíblia. Malaquias capítulo 3, versos 7 a 12, essa profecia de Malaquias, né, esse servo do Senhor que foi usado por Deus para chamar a atenção da nação de Israel para algo importante, para a vida da nação de Israel, e creio que para a minha vida e sua vida hoje. Malaquias 3, 7 a 12, se alguém que estiver do seu lado precisar de ajuda, ajude a pessoa a encontrar. Ajuda a pessoa a encontrar. Malaquias 3, versos 7 a 12, olha, hoje já até estão projetando aqui para nós. Os irmãos, às vezes nós temos o costume de, os hinos do cantor cristão, cantar esperando que a letra apareça. Não deixe de trazer o seu cantor, tá bom? Porque pode ser que o equipamento falhe. E se o equipamento falhar, você vai louvar ao Senhor. Tá bom? Então traga o seu cantor, porque pode ser que em algum momento fale. Malaquias 3, 7 a 12, a santa palavra do Senhor diz assim: Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos exércitos: se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Nosso Deus e nosso Pai, nós, ó Deus, mais uma vez nos humilhamos diante do Senhor, sabendo, ó Deus, e tendo plena consciência de que não há, ó Deus, em nós suficiência, capacidade, inteligência, ou, ó Deus, expressividade para trazer, ó Deus, algum conhecimento ou qualquer palavra ao coração desta congregação e daqueles que estão em casa e daqueles que possivelmente nos assistirão no futuro. Por isso nós queremos pedir, Pai, através da direção do Teu Santo Espírito, usa-me, fala através de mim, fala comigo, fala aos ouvidos e ao coração de todos aqueles que aqui estão. Promove entre nós o milagre da vida eterna, a edificação de vidas. Decisões nessa noite sejam tomadas no sentido de agradar, de honrar e de glorificar o Teu santo nome. Pois nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Com portas abertas, ralos fechados. Semana passada eu falei para os irmãos que em breve traria uma mensagem sobre isso. Essa é uma das mensagens que eu já trouxe aqui, falando sobre a revelação que o Antigo Testamento traz para nós sobre algo abençoador, que é o fato de nós podermos contribuir. E nós falamos lá atrás, só fazer aqui uma pequena recordação, para que entre aqui o contexto desse texto de Malaquias. Irmãos, nós vemos lá em Gênesis o homem buscando cultuar a Deus. Então, dois irmãos estão ali diante de um altar,
e eles trazem uma oferta ao Senhor, e a oferta tem uma qualificação. A oferta, ela é qualificada, mas antes de haver qualificação na oferta, deve haver qualificação no adorador. Deus vê a intenção do coração do adorador. E ali a Bíblia nos revela em Gênesis 4 que Deus ele aceitou o homem e depois a sua oferta. E quando nós avançamos no texto, nós compreendemos que com Noé, Deus instituiu uma aliança de não mais destruir o mundo com água. E aí ele instituiu uma coisa que nós conhecemos hoje como arco-íris, só que a Bíblia ela nos diz que é o arco de Deus. O termo bíblico é arco de Deus. Então Deus colocou nas nuvens um arco para dizer para toda a humanidade que ele não vai destruir mais a terra com água. E isso significa o quê? Que em gratidão ao Senhor por ter sobrevivido, ele e sua família, Noé sai da arca e ele oferece animais ao Senhor que seriam usados ou que poderiam ser usados para o seu próprio mantimento. Então Noé ensina para nós que como gratidão a Deus, nós devemos oferecer ao Senhor algo, mesmo que custe a nossa sobrevivência. Abraão, ele já vai num degrau a mais. Abraão, Deus firmou uma aliança com ele, de que todas as famílias da terra seriam abençoadas, e Deus faz assim um concerto com ele e institui a circuncisão. A circuncisão, assim como o batismo, é o ato exterior de algo que ocorreu internamente. Os irmãos vêm aqui, se batizam, e eu tenho dito para os candidatos, desde a primeira turma que eu tive a oportunidade de formar aqui na igreja, se não aceitar Jesus, vai tomar banho, porque tem que receber Jesus como Salvador. Então o batismo é o ato exterior da salvação que já está presente. E Abraão, quando ele vai salvar, entre aspas, ele vai lutar contra um exército para salvar o seu sobrinho, ele consegue milagrosamente, com poucos homens, ter a vitória, e ele oferece a Melquisedeque, um sacerdote do Deus Altíssimo, o dízimo. Então a primeira hora que você vê a palavra dízimo aparecer ali na Bíblia, é um sinal do homem, é um sinal exterior de algo que ocorreu internamente. Irmãos, isso tem uma significância e uma importância muito grande para nós hoje, como tinha para aquele povo. Com Moisés, Deus estabeleceu o concerto com o povo de Israel, e Deus instituiu como símbolo exterior da presença dele a Arca da Aliança. Em Levítico, eu não vou ler, porque senão tomaria tempo, tem vários textos aqui, eu só vou citá-los. Em Levítico 27, 30 a 32, Deus, ele gostou da ideia, digamos assim, o homem expressar gratidão. O concerto entre o homem e Deus é a 10ª parte do todo que Deus dá. Deus entra com o todo e o homem entra com a 10ª parte. Em Levítico 27, 30 a 32, isso vira lei. Então o dízimo começa a virar lei. Em Números 18, 21 a 24, 25 a 28, você vai ver que esses dízimos eles são usados para a manutenção da casa do Senhor. O exercício do sacerdócio, os levitas, os cantores, todos aqueles que trabalham na casa do Senhor, receberiam dízimos e ofertas para realizar o trabalho do Senhor. 2 Crônicas 31, de 1 a 12, quando Ezequias começa a fazer reformas na nação de Israel, uma das coisas que ele institui era o turno de todos os levitas, dos sacerdotes, porque havia se acabado isso. O povo não estava realizando o trabalho do templo. Então ele vem, ele coloca em ordem o templo, organiza a questão, e uma das coisas que ele faz a organização é que as pessoas trouxessem o quê? O dízimo dos cereais, o dízimo da sua plantação, o dízimo daquilo que elas recebiam.
Neemias 12, 43 a 45, você vai ver a mesma questão, Neemias instituindo também essa questão de que havia ali uma irregularidade. Qual a irregularidade? Um moabita chamado Tobias, ele estava dentro do templo, ele se aparentou com Eliasibe, que era o sacerdote, e o sacerdote, querendo fazer média, colocou Eliasibe fez um puxadinho lá para ele dentro do templo, colocou ele numa câmara, no lugar onde deveriam se recolher as ofertas, os dízimos. Neemias estava lá no lugar onde ele estava servindo o rei. E o capítulo 12 e 13 fala isso. Neemias fala: olha, muito me desgostou isso. Eu não gostei disso, porque eu vi que o procedimento estava errado. Então, o que eu fiz? Eu contendi ali com os magistrados, contendi com as pessoas, peguei todos os móveis de Tobias, porque ele era moabita, e havia um mandamento de Deus que nenhum moabita deveria entrar no templo, porque eles não socorreram a nação de Israel quando a nação de Israel precisou da ajuda deles. Nenhum moabita entraria em nenhum momento. Então, Neemias pega e joga todos os móveis. Irmãos, imagina uma situação dessa hoje. Você pegar todos os móveis da pessoa, todo o escritório de uma pessoa, e jogar no meio da rua e colocar aí, talvez para o catabagulho aí na quinta-feira, né, no momento certo, pegar e levar embora. E Neemias, ele teve essa ousadia. Não estava certo. Então vamos fazer o que é certo. E Neemias incentiva isso. Quando nós chegamos aqui em Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, Deus dá uma revelação ao povo de Israel. E aqui, meus irmãos, eu quero tratar com você sobre uma questão importante para nós, para o povo de Israel. O ato de dizimar, ele atinge duas esferas. A primeira esfera, a esfera do coração de Deus. Em Malaquias 3, 10, a Bíblia fala: trazei todos os dízimos, para que haja... Então, se você e eu deixarmos de trazer, o que vai acontecer? A luz da igreja não vai ser paga. Se eu e você deixarmos de trazer, o ministério pastoral não vai existir. Entende? Então, trazei todos os dízimos para que haja mantimento. E depois disso, fazei prova de mim. Tragam e façam prova. É um dos textos, irmãos, se eu não me engano, o único texto na Bíblia que Deus fala assim: façam prova de mim. Quer provar? Realmente me provem. Tragam aquilo que eu dei para vocês. Do 100% que eu dei, tragam a 10ª parte. Do todo que eu dei, do 10, tragam 1. Eu quero que vocês façam essa prova. Irmãos, aonde move o coração de Deus o ato de dizimar? Nós precisamos prestar atenção na repercussão do dízimo no coração de Deus. Como que o ato de dizimar atinge, entre aspas, afeta, entre aspas, o coração de Deus. Citando aqui e tentando entender um pouco do contexto, eu tenho algumas mensagens, eu não preguei todas, mas eu já preguei 1 ou 2 mensagens aqui na igreja sobre perguntas cínicas. O povo de Israel, nesse contexto de Malaquias, é um povo cínico. Cinismo do povo, a série de mensagens era o cinismo do povo de Deus. E aí o povo, irmão, se desviou dos caminhos do Senhor, e Deus fala sobre a questão do dizimar. Ele vai trazer 2 concepções para nós. A primeira é o lado da lei, o lado legal, e a segunda é o lado espiritual. Eu vou me ater ao lado espiritual. Mas falando do lado da lei, todos os dias, versículo 7, desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos. Ou seja, nação de Israel, vocês estão errados. Vocês deixaram de cumprir algo importante. E aí, vêm as perguntas cínicas. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. Deus está afirmando. O que quer dizer roubar? Hoje em dia, irmão, dizer que crente é ladrão... Está um monte de gente dentro de igreja que é ladrão, isso é sério, né? É grave. Mas o que Deus está querendo dizer? Não é que nós somos ladrões, mas efetivamente é que nós estamos nos apropriando de algo que não é nosso. Se Deus deu 10 para nós, e nós temos por amor, por graça, no nosso coração, Deus move o nosso coração para nós darmos o 1,
Se nós nos apropriarmos do um, nós estamos nos apropriando de algo que não é nosso. Então, vem a pergunta cínica: em que te roubamos? E Deus dá a resposta. Aonde que vocês estão me roubando? Na 10ª parte. E nas ofertas alçadas. Algumas Bíblias trazem essa tradução. Ofertas alçadas são ofertas voluntárias. Então, de antemão, por exemplo, se vamos traduzir para os dias de hoje, o irmão recebeu um PLR e o irmão quer, além de dar o dízimo do seu PLR, o irmão quer dar um pouquinho a mais para a igreja, seja para qual área que for, eu vou dar para a igreja. Então o irmão vai e abençoa. Antigamente, o povo trazia o animal, mas trazia talvez um outro animal e dava aquele animal como uma oferta alçada para o sacerdote. Não era especificamente para a obra do templo, mas para que o sacerdote pudesse ser abençoado. No final do ano seria o quê? O peru, vamos levar um peru aí para o sacerdote comer. Vamos levar aí uma ceia, talvez, né? 5 quilos a mais de arroz para ele. De alguma forma, nós vamos criar alguma coisa no nosso coração que possa trazer ajuda para este sacerdote. E, meus irmãos, é dentro desse contexto espiritual de desobediência, é dentro desse contexto espiritual de coisas que não são boas, e Deus traz aqui para nós, irmãos, com palavras muito reais, o que a nação de Israel estava vivendo. Com maldição, sois amaldiçoados. Da onde está vindo os problemas de vocês? Porque a mim me roubais. Porque vocês estão se apropriando daquilo que não é seu, daquilo que não é de vocês. E aqui eu quero me ater ao lado espiritual, né? Deus fala o seguinte, na 2ª parte: e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus. Janela é igual a comporta. No hebraico, a palavra janela, ela também pode ser traduzida por comporta. E em Gênesis 7:11, a Bíblia diz para nós que as comportas do céu se abriram, os grandes abismos se abriram e houve chuva durante um tempo sobre a face da terra. Em Gênesis 8:2, a Bíblia diz que as comportas dos céus se fecharam. Elas se fecharam. Irmãos, qual é a ideia que Deus quer trazer aqui para nós? Uma comporta, ela segura um grande volume de algum conteúdo. Qual o grande volume de conteúdo que uma comporta pode segurar? Nós pensamos normalmente em água, né? Mas quando uma comporta ela é aberta, ela permite jorrar tudo o que está retido. E aqui tem uma bênção. Qual é a bênção? Que lá no céu há um volume infinito de bênçãos que Deus quer derramar para a vida dos seus filhos. Há uma infinitude de bênçãos que Deus quer, meus irmãos, abrir a comporta. Agora, o que move Deus a abrir a comporta é a sua fidelidade. O que move Deus a abrir a comporta é o seu amor pela obra dele. É o amor pela obediência. Pura obediência eu vou fazer. E a Bíblia fala para nós em Efésios 3:20 que o nosso Deus, ele é capaz de fazer muito, abundantemente, muito mais do que nós podemos pedir e até mesmo pensar. Irmãos, eu não vou citar nomes, mas dentro da minha família tem, aqui na igreja, dentro da vida dos irmãos, há irmãos e irmãs que ao longo da vida deles, se você pegar, irmãos, for lá, se a gente fosse fazer com os responsáveis pela área financeira da igreja, se houve algum mês que alguns irmãos deixaram de contribuir, você vai ver, veja na vida desses irmãos o que Deus faz. Deus abençoou eles, irmãos, talvez não com tanta prosperidade, mas Deus abençoa com saúde. Deus abençoa que a família vai seguindo a caminhada, vai prosperando. Inúmeras bênçãos dos céus, porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que nós podemos pedir e pensar. A fidelidade ao longo dos anos também traz as bênçãos dos céus ao longo dos anos. E você vai ver, irmãos, cabelinhos brancos que têm
Fidelidade. Cabelinhos brancos que têm amor. Cabelinhos brancos que estão ali, pontualmente fazendo a sua parte. As comportas dos céus abertas significa talvez uma represa cheia de água, e abaixo da represa uma sequidão, em que os agricultores estão ali, irmãos, passando por nervoso, por falência, talvez uma sequidão terrível, trazendo falência, mas uma pequena vazão de água já chega a abençoar, não precisa inundar, mas uma pequena vazão já chega a abençoar. E Deus está dizendo, fazei prova de mim, porque se vocês forem fiéis, eu também serei fiel. E Deus é fiel, amém? Deus é fiel, meu irmão, Deus é fiel. E você muitas vezes tem saída para as coisas da sua vida, de uma forma que você nem imagina. Irmãos, Deus aqui em Malaquias, ele revela a vontade dele de derramar bênção sem medida, através do dízimo e da oferta. O interessante notar é que o dízimo abre as comportas dos céus para abençoar em todas as áreas da nossa vida. Eu vou contar para vocês a experiência de um irmão que eu tive a oportunidade de conviver com ele. É um grande servo do Senhor, um homem fiel. Mas em um momento da vida dele, ele teve um pequeno problema. Mas ele teve a humildade de nos contar e nós juntos oramos ao Senhor. Qual foi a questão? Ele recebeu o seu salário, separou o valor do dízimo e colocou na gaveta lá no armário dele. E ele falou, eu vou levar à igreja. Não levou no fim de semana. Passou outro fim de semana, ele não levou. E ele estava sem dinheiro ali na mão para comprar um remédio para o filho que adoeceu. E agora, eu dou o dízimo ou compro o remédio? E ele tinha dinheiro no banco, mas ele resolveu pegar o dinheiro. E aí ele comprou o remédio para o filho. Por fim das contas, eu não sei o que mais aconteceu, eu não lembro agora, mas aconteceram diversas outras coisas na vida dele. E aí o que aconteceu? Ele acabou gastando todo o dinheiro que ele recebeu durante o mês, teve que comprar ainda mais remédio para o filho, e por fim das contas, ele não conseguiu dar o dízimo ao Senhor. Será que foi porque ele não deu que houve problema? No coração dele ele sentiu isso. E nós juntos pedimos perdão ao Senhor, intercedemos por ele. Agora, isso vai de pessoa para pessoa, ninguém está julgando ninguém. Mas se você tem a oportunidade de fazer, a Bíblia diz para nós, traga, faça o mais rápido que você puder. Qual é a outra esfera que o dízimo, ou o ato de obedecer, como eu gosto de dizer, o ato de amar, né, a obra do Senhor, ela nos proporciona ou ela atinge? Né? Qual é a outra esfera que o ato de dizimar atinge? Atinge a esfera da proteção. A repercussão do dízimo na proteção. Se impacta o coração de Deus, também vai impactar numa coisa chamada proteção. Abra sua Bíblia comigo em Ageu 1:6. Agora eu quero ver alguém achar Ageu aí e ler para mim. Vamos lá, corrida bíblica. Ageu 1:6. Obrigado, irmão Milton. Irmão Milton achou aí primeiro, hein, irmão Milton? Irmão Milton era campeão de corrida bíblica na escola bíblica, hein? Que bênção. Ageu, alguns livros aí para trás, né? Ageu 1:6 eu vou ler para que você em casa também possa ler, também ouvir. O texto que o irmão Milton leu diz assim: semeiam muito e recolheis pouco. Comei, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o num saquitel ou num saco furado. Meus irmãos, o contexto de Ageu é o mesmo contexto que a gente está falando aqui de Malaquias. A nação desviou-se dos caminhos do Senhor, o povo não está fazendo a parte dele em amor e em obediência, e o que nós tiramos de lição?
quando Deus é esquecido, todo trabalho é sem lucro. Você pode ganhar 50 mil reais por mês, 100 mil reais por mês, se você não der a 10ª parte, vai ser pouco. 100 mil reais, pastor, é um excelente salário, viu? Eu conheci gente que ganhava isso por mês. Conheci e trabalhei com gente que ganhava isso por mês. E ganhar isso, irmãos, quer dizer que você vai ter uma vida boa, muito provavelmente. Mas se você não for fiel ao Senhor, você não vai se saciar, você não vai se fartar, viagens, conhecer lugares, comer comidas, fazer coisas, não vai chegar. E talvez chegue ao ponto de que quanto mais você tiver, mais endividamento você vai ter. Irmãos, Deus não só concede bênçãos, mas Deus quer também proteger as bênçãos que Ele concede. Por quê? Porque Ele fala para nós, lá em Malaquias 3,10, que Ele vai derramar uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher. E Ele também fala que vai repreender o devorador. Deus dá as bênçãos e Ele também quer proteger essas bênçãos. E pense comigo numa situação, num lado espiritual que nós vivemos hoje. Deus nos concedeu a salvação. Você é salvo em Jesus Cristo? E se você é salvo em Jesus, se você morrer agora e dizer assim, pastor, eu tenho a certeza que se eu morrer agora, eu abro os meus olhos nos céus, o que Deus fez com você? Deus selou você com o poder do Espírito Santo dele. Efésios 1,13 fala que nós somos selados. O penhor, uma pequena parcela já está depositada em nós. E por que Deus faz isso? Porque a bênção que Deus concede, Ele protege. O Espírito Santo na nossa vida é uma proteção. E é para dizer para nós que Jesus vai voltar e que Ele vai nos levar para o lar de glória. Irmãos, que bênção poder entender isso. Deus concede bênçãos e Deus protege as bênçãos concedidas. E Deus vai proteger do quê? A Bíblia fala para nós aqui no versículo 11 que nós lemos, repreenderei o devorador, né, que não vai destruir o fruto da terra. Quando a gente pensa no devorador, se você for lá em Joel 1:14, você vai ver essa questão. O que o gafanhoto cortador, né, ele não comeu, o outro gafanhoto veio e pegou, e o outro, e assim vai. Para uma nação que tem como base de economia a agricultura, ter a plantação dizimada é um grave problema. Alguém aqui é agricultor? Algum dos irmãos aqui é agricultor? Algum dos irmãos aqui é pecuarista? Irmão Helder, eu sei que tem umas 50 mil cabeças de gado lá, né, no Mato Grosso. Irmãos, estamos aí com um problema. 59% da exportação de carne, de janeiro até agora, para a China, foi do Brasil. Ou seja, 59% de tudo que se exportou de carne bovina foi para a China. E foi do Brasil, né? Aqui do nosso país. O que significa isso? Com o problema da vaca louca que está acontecendo, parou. Agora precisa resolver essa questão da vaca louca primeiro, para voltar a ter exportação. Então você já pensou, irmão, se você tem uma plantação de soja, planta não sei quantos 1000 hectares de soja, vem ali o gafanhoto, e a gente estava com esse problema, né, meses atrás lá no Rio Grande do Sul, gafanhoto dizimando tudo, vem, consome, o que um gafanhoto não comeu, o outro come. Há duas interpretações para essa questão aqui. Pode ser uma praga realmente de um gafanhoto, de um inseto, mas também, conforme Joel 1,6, pode ser que povos viriam, que estavam ao redor de Israel, viriam e assim, para tentar dominar Israel, consumiria. Já pensou, você planta e não colhe nada. Valdilson trabalha lá na empresa dele, irmão Júnior trabalha lá na empresa, trabalha, Guilherme trabalha, né, Guilherme? Guilherme faz lá uns stories lá, coloca ele lá, né, todo bonitão, pá. Vende, Guilherme. E a bufunfa, no final do mês? Nada. É legal isso, né?
Não é legal. Então, irmãos, como é que pode um trabalhador trabalhar e não receber? Como é que pode um plantador plantar e não colher? O que Deus quer fazer? Deus quer proteger. Deus quer guardar. Irmãos, o ato de dizimar provoca uma ação de Deus no céu e também aqui na terra. Deus vai nos abençoar guardando a nossa herança, guardando a nossa porção. Em Malaquias 3,11, a Bíblia nos fala da ação de Deus contra o devorador. Não consumir o fruto, não consumir o resultado da plantação. Qual é o resultado que o teu trabalho traria para você? Tem um casal aqui na igreja que está pensando em casar. Então, assim, está uma batalha, né? Apartamento está sendo construído, está levantando, e eu acho que eles já estão vendo eles dois dentro do apartamento já. Né? Então, já pensou, meus irmãos? Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Amém, irmão Davi, amém. Irmãos, e ele está vendo ali, vai acompanhando, o negócio vai subindo, o prédio está subindo, daqui a pouco as paredes começam. O ato de dizimar, meus irmãos, move o coração de Deus contra o prejuízo. O ralo se fecha. As coisas que atrapalhariam, que trariam prejuízo para nós, Deus impede que chegue até nós. Simplesmente pelo ato de nós colocarmos o amor e a obediência na obra do Senhor. E ainda, Malaquias 3,11 nos fala que além de não consumir o fruto, de não consumir o resultado, a vide não será estéril. O ato de dizimar move o coração de Deus contra a improdutividade. Irmãos, esterilidade é algo ruim para a vida de uma pessoa. Uma vida estéril, uma vida que não produz. Quantas mulheres na Bíblia tiveram dificuldades, e você conhece as histórias? Raquel, Ana, mulheres que sofreram porque a sua madre estava fechada, Deus não havia dado a elas a possibilidade de conceber. Isso não quer dizer tristeza absoluta, tem aí a vontade do Senhor. Só que o que Deus está dizendo aqui no caso da plantação, é que Deus, e é interessante que Deus usa, o escritor usa o fruto da vossa terra e a vossa vide. Vide é o quê? A plantação de uva. Da uva se tira uma coisa que eu gosto muito, que é o suco de uva. Eu gosto de suco de uva integral. Os irmãos que, às vezes tem alguns irmãos aqui da igreja que sabem o quanto eu gosto de suco de uva, né, Nelson? Com um limãozinho espremido, então, geladinho, né, irmão Nelson? É uma benção. Suco de uva, mas também se faz o vinho. A vossa vide não será estéril, ou seja, vinho na Bíblia é sinal de alegria, é sinal de multiplicação. Então, o ato de nós contribuirmos, de nós darmos ao Senhor, o Senhor vai nos devolver em grande alegria as bênçãos que Ele tem para a nossa vida. Irmãos, eu quero ver, como diria o meu irmão Estevão Gonçalves, né? Estevão Neri, lá da Igreja Batista Bíblica Nova Jerusalém, em Vila Remo. Ele dizia, eu lembro dessa frase dele desde criança, eu estou para ver um crente dizimista que não seja feliz. O crente que é o cristão, que é dizimista, ele é um cristão feliz, satisfeito. E pensando em vinho, pensando em alegria, em multiplicação, eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você, como Deus, como a obediência move o coração de Deus. Jesus e os seus discípulos foram chamados para uma festa, isso está registrado em João 2, em Caná da Galileia. E lá, provavelmente, Jesus era parente, né? Os estudiosos dizem que provavelmente era parente, porque a mãe de Jesus, ela estava como responsável de uma das coisas muito importantes da festa, que era a bebida. E ninguém tinha visto nenhum milagre de Jesus ainda. Ninguém tinha visto Jesus operar nenhum milagre, nem a própria mãe dele. Mas, ela chega para ele e fala, filho, eles não têm bebida. E esse eles, irmãos, é maravilhoso. Eles têm o sentido de alguém chegado. Provavelmente eram primos, talvez, mas eram parentes, provavelmente. Eles não têm mais bebida. E aí Jesus responde para a mãe dele, olha, minha hora não é chegada ainda. E eles ali se entendem, né? Eles se entendem. Jesus não foi áspero, não foi rude com ela.
Mas Maria olha para algumas pessoas e ela fala: fazei tudo que ele vos mandar, fazei tudo que ele vos disser. E o que Jesus pediu? Enche as talhas de água e leva lá para o mestre-sala, ou seja, manda lá, leva para aquele que é responsável pela festa, o responsável maior. No caminho, o que acontece? A multiplicação, acontece, aliás, ali, a bênção de ter a água sendo transformada em... E isso foi um motivo de alegria. Jesus salvou uma festa de casamento. Salvou, né? Ele não deixou aquelas pessoas passarem vergonha, não deixou aquelas pessoas passarem por pobres, mas ainda com um diferencial. Olha, vocês normalmente se servem o melhor vinho primeiro. Vocês deixaram o melhor vinho para o final. Essa festa é uma festa inusitada. E aonde Jesus está, há alegria, há transbordamento e há alegrias que nós nunca vivemos. Jesus pode conceder isso a você. Alegrias que você ainda nunca viveu, se você for obediente, se você for fiel àquilo que o nosso Deus tem colocado na sua palavra. Meus irmãos, é tempo de nós despertarmos. E aqui vai a minha gratidão a Deus e a você. Essa igreja, já no mês de agosto, nós entramos em setembro, já no mês de agosto, até onde eu sei, pode ser que existam outras informações, mas até onde eu sei, este ano, com todas as lutas e dificuldades, está sendo o ano em que a igreja enviou mais para missões do que em todos os outros anos, das informações que eu sei. E isso para a honra e a glória do Senhor nosso Deus. E quando eu falo a igreja, eu quero dizer a igreja mesmo, as sociedades, a igreja, os projetos missionários, tudo que foi feito para missões, até agora, foi o ano em que nós mais enviamos recursos para missões. No momento, meus irmãos, de crise. E por quê? Porque há fidelidade. E aonde há fidelidade, há alegria.